Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso, gravado aqui da New Móveis Planejado. Nosso entrevistado hoje não é nenhuma entrevista, é um debate, que ele já foi entrevistado aqui sobre os seus negócios, sobre a sua história, mas ele é um consultor empresarial de mão cheia, uma pessoa que conhece muito sobre o dia a dia da organização de uma empresa, que é o meu amigo Sidney Bauman. Boa noite, Sidney. Sempre um prazer estar com você, Paulo. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Sidney, atualmente, já entrando direto no nosso assunto, o mercado anda muito arisco, né? Fala-se muito em crise financeira, crise da política, mas o que a gente vê com muita ênfase assim é a política com um problema seríssimo, como que quase que um câncer lá em Brasília, né? Problema por cima de problema, denúncia, coisas que envolveram já o Temer, e no meio dessa parafernália, dessa balbúrdia política, veio a economia, que é o lado sério da história, né? Que são as empresas, quem mantém os empregos no Brasil, quem mantém as operações e o equilíbrio da nação. Como é que dá para a política, dá para a economia se separar da política e conseguir sobreviver e crescer no meio dessa confusão? Bom se assim fosse. Bom se os empresários não precisassem dos políticos para sobreviver. E até melhor se não tivéssemos, né? Que os empresários é que tomassem conta da nação e fossem os políticos de verdade, fazendo da política uma empresa. Mas o que ocorre atualmente ainda não é assim. São os políticos de carreira, cada vez mais gordos, cada vez mais corruptos, cada vez mais ávidos em botar a mão nos impostos. E queira ou não queira, são as empresas que têm que pagar por isso. Queira ou não queira, são os empresários e os colaboradores que pagam essa conta, através da arrecadação de impostos que vai diretamente para o governo e que infelizmente faz uma péssima distribuição. Então, queira ou não, nós temos uma grave crise econômica em função de problemas políticos seríssimos, né? Dos desvios dos políticos. E a gente acaba pagando essa conta. Mas ainda assim, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que sobreviver. As empresas, as melhores empresas, continuarão a existir. As empresas com gestão ruim, essas saíram do mercado. Então, numa situação, se a gente for analisar, esse momento de crise é até bom para filtrar as empresas ruins, para retirar do mercado e deixar somente as empresas sérias, as empresas que têm os seus controles e que, digamos assim, são empresas que têm capacidade de continuar no mercado. Então, tudo tem o seu ponto negativo e positivo. Tiremos o positivo, que é a seleção natural das empresas boas. Aí no mercado, muitas empresas estão assim confundindo crise interna com crise externa. Existe dificuldade no mercado, existe. Porém, tem muitas empresas que estão com problema de gestão de caixa, estão com problema principalmente de recursos humanos, né? Estão com problemas internamente vários e aí culpa a crise. Isso acontece? Acontece muito. Muitas vezes é mais fácil culpar o externo do que se culpar, do que de repente assumir os seus erros ou as suas debilidades. Muitas vezes o empresário culpa a crise por um problema de gestão que ele tem. Eu não consigo bons funcionários. Mas muitas das vezes ele não tem um sistema adequado para fazer a captação dos funcionários. Ele não tem uma gestão eficaz para, digamos, captar e reter aqueles bons funcionários. Então é muito mais fácil culpar o outro, culpar o governo ou culpar a empresa concorrente do que de repente assumir essa culpa que ele, digamos assim, deixou de fazer o dever de casa. Ter um bom sistema de gestão. Então, bons funcionários existem e tem muita gente boa aí fora do mercado querendo retornar. Mas se o sistema de captação de funcionários não for eficiente, essa pessoa não vai ser encontrada, não vai vir para a empresa e vai estar de repente aí a empresa tendo um déficit em determinado setor, seja ele financeiro, seja ele operacional, seja ele estratégico, pelo fato que o empresário não tem um sistema, digamos assim, eficaz para captar essas pessoas boas que estão fora. E controlar as coisas internas, né? Sobre a questão de despesa, né? As pessoas, os empresários muitas vezes eles não têm uma planilha de controle, né? Às vezes fazem o controle, às vezes mental, né? Você vai fazendo a precificação também,
é um negócio muito importante, né? Tem muita gente nessa guerra de preço e o preço que ele vai pagar é a quebradeira, né? Essa é uma questão extremamente séria. Queira ou não queira, se não houver uma precificação correta e se o empresário apenas seguir o que o mercado está precificando, muitas das vezes ele vai quebrar. Por quê? Porque na euforia da concorrência, fulano está praticando por 5, o outro vende por 4,50, o terceiro vende por 4, por 3. Então acaba de repente vendendo com prejuízo e quanto mais vender, mais rápido ele talvez quebre. Então essa euforia de precificação, ou não ter uma planilha de preços, ou não ter nada, digamos assim, correto para fazer a sua precificação, faz com que ele possa ter problemas graves. Muitas das vezes acaba quebrando mesmo. Então é necessário ter a empresa, mas trabalhar de modo sério, trabalhar de modo, digamos assim, gerencialmente correto. Porque o mercado não admite faz de conta. O mercado não admite brincar de empresa a empresário. E o governo vai recolher o dele, querendo ou não. Se você deixar de recolher impostos, não se preocupe, o governo vai te cobrar em algum momento. Eu, fazendo uma analogia com a navegação, o navegador, quando está num iate, né, ele não pode mudar o vento, mas ele pode mudar as velas para se adaptar ao vento. É um pouco isso o mercado atual também, né? E deve ser assim. Se você não pode mudar os fatores externos, que é o vento, você tem que ajustar o rumo do seu leme. Você tem que ajustar o rumo da sua embarcação, porque senão você vai a pique. Então, qual é a tendência atual do mercado? Há pouco dinheiro circulante? Isso é fato. As pessoas estão economizando? Fato. As pessoas querem o melhor produto com o menor preço possível? É fato. Então, qual é a estratégia? É conseguir captar bons fornecedores com um preço justo para que você possa repassar isso aos seus consumidores, né? Para que você possa ter um volume maior de vendas. Por mais que você retire alguns centavos, né? Ou reduza alguns centavos, mas para o consumidor ele vai perceber como uma vantagem para ele. Então, no tempo de, digamos assim, euforia ou no tempo de bonança, onde o dinheiro circulante é grande, as pessoas não se preocupam com centavos. Mas em período de escassez de dinheiro ou pouco dinheiro circulante, todo e qualquer centavo pode fazer uma grande diferença. Imagina na economia de escala. Então imagina em grandes volumes de vendas. É por isso que muitos supermercados estão tendo dificuldade, né, ou pequenos varejistas estão tendo dificuldade, e fato que grandes atacadistas estão vendendo mais, aumentando o seu faturamento. Fato que as pessoas estão deixando de comprar nas empresas próximas às suas casas para fazer compras direto nos atacadistas. Então elas compram em maior volume, tem uma redução significativa no preço, então elas percebem isso como uma vantagem para elas, independente se ela vai estar trazendo dificuldade ou não para aquele comerciante próximo à sua residência. Isso às vezes até um pouco perverso, porque às vezes ela não compra próximo à sua residência, onde trabalha o seu primo, o seu cunhado, o seu pai, ou trabalha o seu filho, acaba comprando num grande atacadista e acaba de repente até prejudicando que amanhã depois aquele seu parente ficará desempregado pelo fato do volume de vendas estar reduzido naquele pequeno varejo e o grande atacado estar, digamos assim, arrecadando boa parte do dinheiro de uma sociedade. Santarém região não é diferente. Prova disso é a chegada de grandes atacados, né, e até mesmo atacado local, fazendo a captação de recursos que antes era pulverizado em pequenos varejos pela cidade. E atualmente acaba sendo direcionado a uns poucos atacadistas que trabalham com, digamos assim, com preços menores. Os líderes de negócios, os gerentes, diretores, proprietários de empresa precisam ter uma nova visão de mundo, né? Precisam abrir a mente. Porque o que se percebe no mercado santareno, às vezes as pessoas ainda estão muito focadas e olhando só para o meu umbigo aqui, e a questão se esquece que o que acontece aqui acontece na China, nos Estados Unidos, em todo canto, porque existe um processo globalizado em que tudo se repete em todo canto e que falta a gente, na verdade, aprender com a experiência de muitos. E eu acho que falta o empresário estudar, falta o empresário investir mais em desenvolvimento pessoal também. Você não acha isso? Concordo, isso é fato. Queira ou não queira, nosso empresariado, a maioria deles, ele trabalha com o mercado local. Ele tem a empresa para atender o público local, o mercado local. E a vida vai bem, obrigado. Entretanto, nos últimos tempos, a gente percebeu a vinda de algumas empresas.
E com a abertura e depois com o asfaltamento definitivo da BR-163... E muitas outras. É certeza que vai vir muitas outras de muitos outros segmentos e não só no ramo atacadista alimentício. Pode ter certeza que virão muitos outros segmentos, sejam eles autopeças, sejam eles vestuários, sejam eles os segmentos que forem. Então é necessário perceber que nós não vivemos só, nós não estamos numa ilha isolada, nós fazemos parte desse mundo globalizado. E digo ainda mais, com a facilidade da tecnologia nas nossas mãos, com os nossos celulares, nós compramos o que quisermos, aonde quisermos, de quem quisermos e com o preço que nós quisermos pagar. Então, as lojas fixas aqui, ou elas se preparam para concorrer com a internet, com o produto que está vindo lá da China, com o preço da China, ou elas vão ter muita dificuldade. Porque todo mundo quer o melhor produto, independente de onde venha. É muito comum, é muito, digamos assim, cotidiano, as pessoas irem nas lojas físicas aqui de Santarém, experimentar um par de tênis, lindo, maravilhoso, mas não compram. E acabam comprando pela internet, de grandes sites, de grandes redes varejistas, que a gente nem sabe onde fica, e esse produto vem com o mesmo produto, com a mesma qualidade, ou até mesmo superior, mas com um preço muito menor. Então o que está acontecendo com o nosso varejista local? Ele acaba servindo apenas como vitrine para as grandes empresas. Então o nosso empresário tem que tomar cuidado com as novas tecnologias. Ou ele se adequa e entra nesse mesmo fluxo, né, para ele remar junto e ele poder sair vivo, ou ele vai naufragar nessa empreitada chamada empresa. Estamos entrevistando o consultor empresarial Sidney Baumann, avaliando o momento mercadológico aqui em Santarém e também no Brasil. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.